Paz de Cristo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus a mais uma Escola Bíblica Dominical. Aos irmãos que estão aqui presentes, aos irmãos que estão nos acompanhando aí pela live, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer desde já a presença de todos e falar que é muito importante a presença dos irmãos aqui conosco. E também quero agradecer aí ao respaldo do pessoal da live, né? Eu terminei a aula passada agradecendo aí a um pastor, a qual eu não conheço, que estava com as dúvidas aí. Graças a Deus as dúvidas foram retiradas. E muito obrigado, irmãos, pelas participações de todos os irmãos. E continuamos assim, aquele que tem dúvida, os que estão aqui presentes, o microfone já está aí com o Sandrão, mas os que estão pela live, por favor, encaminhem as perguntas para nós. Porque aí vai ser com muita alegria que nós vamos pelo menos tentar responder, né? Se não conseguir, nós vamos procurar ajuda e de um jeito ou de outro nós vamos tentar responder. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar dando continuidade aí no livro de Gênesis, na qual Moisés escreveu. Nós já estamos aí caminhando aí para a parte final de uma promessa, né? Depois a promessa ela vai abranger mais pessoas, mas por enquanto é uma promessa só. E eu quero perguntar para os irmãos, como sempre, né? Se os irmãos leram Gênesis 8, se os irmãos leram também um pouco o Gênesis 9, né? Eu creio que o 8 hoje vai ser o suficiente, mas o 9 também ele vai falar sobre a aliança, né? Mas nós vamos terminar aí o Gênesis 8. E aqui é importante, irmãos, aliás, toda a Bíblia ela é importante, mas nessa parte de Gênesis tem algo aqui que Moisés escreve muito interessante, entendeu? É algo que eu vou perguntar aqui para os irmãos e ver o que os irmãos acham também. Eu creio que vai ser de suma importância. Os irmãos que estavam aqui presentes lembram o resumo da aula passada? O que nós falamos? Os irmãos querem complementar alguma coisa? Lembra que eu falei para os irmãos que Noé estava ali na arca, certo? E aí o que acontece? Nós lemos uma versão da NVI na qual falou do corvo. Lembra que os irmãos, nós lemos a respeito do corvo? E o corvo ele ficava rodeando pela versão da NVI, né? E nós sabemos que o corvo é um daqueles animais impuros, né? Que lá em Levíticos, quem também leu Levíticos aí nessa semana, vai ver que o corvo ele é um dos animais impuros para sacrifício, né? Mas nós lemos também a qualidade que tem o corvo. Nós puxamos aí o pastor Ronaldo puxou ali, né? E viu que o corvo ele tem uma habilidade em especial. Que surgiu lá o assunto do Sandrão, que a pergunta foi muito bem elaborada, né, a respeito de Elias, por que foi o corvo que levou ali o mantimento, né, para Elias, que estava preso ali naquela caverna ali. E aí nós vemos o atributo do corvo, né, foi um animal resistente e ele conseguiu alimentar o profeta ali, porque a caminhada ia ser grande, né, e o profeta precisava de alimento. E é interessante também, eu fiquei depois analisando a pergunta do Sandro, e é interessante que não faz parte da comida do corvo, né, o que ele leva pro profeta. Isso que eu achei interessante, por isso que ele não come também, né? Então ele só levou o mantimento pro profeta ali. Certo, meus irmãos? E aí nós falamos também a respeito da pomba, lembra que eu falei pros irmãos da pomba? Que só existia uma janela na construção. Nos capítulos anteriores, Deus, quando manda Noé fazer a arca, ele pede para Noé deixar apenas uma janela. E essa janela é de suma importância para que ele conseguisse soltar não só aquele corvo, mas também aquela pomba, né? Para que ela pudesse voar, né? E ver se tinha alguma coisa. E aí os irmãos lembram que aquela pomba, o que ela trouxe no bico dela? O galinho verde de uma oliveira, né? E aí eu falei para os irmãos o quê? Que a oliveira, ela é baixa ainda, né? E aí eu não sei se foi a Gil ou foi o Sandro que falou que precisava de um tempo para levantar, né? Então a terra, graças a Deus, a água sendo escoada e Deus estava voltando a fazer. Foi o Samuca, né? Samuca. Se ele estiver assistindo pela live aí, depois eu converso com ele. Tô brincando. Pois bem, meus irmãos, agora lembra que eu falei que nós dividimos esse capítulo 8 em 3 etapas, né? Nós falamos primeiro a respeito dessa etapa de Noé com as aves, que ele liberou essas aves. E aí nós falamos dele com a sua família, que ele vai sair da arca, que nós estávamos falando aqui. Paramos no 13 e vamos dar continuidade rapidamente, porque eu quero me atentar no final dos versículos, tá?
que é a última etapa, que é a mais primordial, assim, para que a gente possa dizer. Ok? Costumo também sempre lembrar os irmãos que isso daqui é uma narrativa feita por Moisés, irmãos. Eu sempre friso isso para vocês, tá? É uma narrativa. Moisés queria explicar algo para o povo hebreu. Lembrando que o povo hebreu já estava próximo a Canaã. Só existia o rio que dividia a nova Canaã deles, tá? Então ele estava do lado já do rio e eles precisavam dominar aquela terra chamada Canaã, que depois se chama Nova Canaã. E nós vamos ver também nos capítulos mais para frente que essa terra chama Canaã por causa de um dos filhos de Noé. E eles já têm briga ali, eles têm que invadir aquela terra também, tá bom? Pois bem, vamos lá no versículo 13, aí nós vamos falando e depois nós vamos ponderando aqui as pontas, tá bom? Tá escrito assim no 13: Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Irmãos, essa passagem é muito importante para nos alegar que todo este processo ele demorou mais de um ano, tá? Lembra que eu falei para os irmãos que para a destruição foi rápido, apenas 40 dias e 40 noites a terra já estava totalmente coberta de água. Só que lembra que até eu falei para os irmãos, para cura demora um tempo. É tempo. E aqui já estava no ano 601. Lembra? Moisés entrou com 600 anos na arca. Aqui já é o 601. Então já tinha se passado um ano quando as águas começaram a escoar, tá? Então foi um processo bem longo. Tudo bem até aí? E aí ele fala o quê? E Noé removeu a tampa, né? A abertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, quer dizer, 1 ano e 2 meses já, tá? A terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Façam sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Irmãos, primeiro de tudo, não foi Noé que quis sair primeiro. Ele aguardou a permissão de Deus. E isso é muito importante para nós, irmãos. Tudo na nossa vida nós temos que aguardar a permissão de Deus. Porque pensa comigo você ficar trancafiado dentro de uma arca durante 1 ano e em nenhum momento da narrativa de Moisés você vai ver Noé questionando Deus por que estava demorando tanto. Por que ele estava na água há quanto tempo? Por que estava se passando o tempo e a água não baixava? Em nenhum momento vocês vão ver isso. Parte de Deus falar para Noé: agora você vai sair da arca. Mesmo Noé, irmãos, tendo todas as certezas através do corvo, através da pomba, em momento algum ele ousou a sair da arca. Ele esperou Deus dar o ok. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Quando você pega o versículo 15, Deus fala para ele, ó, então no 15 o meu está escrito assim, ó: então Deus disse a Noé: sai da arca. Mesmo com a terra seca, mesmo com tudo seco, Noé aguardou a voz do Senhor. Ele precisou de uma autorização para ele sair da arca. E é interessante, irmãos, que no versículo 16, o que vocês entendem lendo o versículo 16 com a aula que com as aulas que nós tivemos, anteriormente? O que os irmãos conseguem comparar lendo isso daqui, ó? Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rastejem sobre a terra, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. O que os irmãos lembram? Quando Deus manda eles entrar na arca. Mas um pouquinho mais para trás. Quando Deus fala para Abraão e para Eva, quando ele vai dizer: sejam fecundos. E Adão. Isso, irmãos. É isso mesmo, Ivetinha. Lembra que eu falei para os irmãos que Deus, ele preservou a sua criação na arca. Ele preservou o homem,
preservou a mulher, os filhos e as noras, né? Isso. Mas a mesma narrativa que ele usa lá na criação, que ele fala para Adão, é a mesma narrativa. Ó, agora os animais vão ser fecundos, vão povoar a terra. Vocês também vão povoar a terra. Aqui, irmãos, é a mesma narrativa. O intuito de Deus é o seguinte, ó. Eu destruí tudo, mas eu preservei aquilo que eu criei. Agora vocês vão sair de novo e vocês vão popularizar a terra de novo, do jeito que eu fiz anteriormente. Irmãos, aqui, por que é interessante isso, irmãos? Porque Deus, ele tem um propósito em tudo. E primeiro, quando o pecado estava totalmente alastrado e não tinha mais esperança, ele preserva a sua raça, ele preserva a família, preserva a sua criação e destrói tudo o restante. Tudo. Por isso que eu falei para os irmãos que a Arca de Noé, irmãos, ela tem muita singularidade com Jesus Cristo. Jesus, ele protege o seu povo. Jesus vai cuidar do seu povo durante a tribulação. Não que não vamos passar, mas ele vai cuidar, enquanto o resto do mundo vai estar sendo destruído. É a mesma coisa, irmãos. Deus vai estar preservando, Cristo vai estar preservando a sua noiva, enquanto o mundo inteiro está sendo destruído. Não é muito diferente dos dias de hoje. Quando nós educamos, irmãos, os nossos filhos, quando nós educamos as pessoas no contexto que a gente vive hoje, nós estamos preservando essas pessoas da grande destruição que está acontecendo no mundo. E é a mesma coisa na arca, foi a mesma coisa, Deus ele preservou. Só que ele vai dar continuidade num algo que é interessante, porque ele fala para Noé, agora você vai sair, e não só você, como todos os seres que eu criei, vão sair do mesmo jeito e vão se multiplicar, e vão ser fecundos, e vão popularizar a terra. Essa foi a ordem. E olha que interessante, irmãos. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Começou a distribuição. Começou tudo o que era de novo, porque eles pegaram uma terra totalmente fresca. Totalmente, irmãos, como posso te dizer, perfeita, porque já tinha acabado tudo e estava reconstruindo tudo de novo. Ok? Então essa é a visão. Quando Moisés está escrevendo isso aqui, ele está querendo mostrar para o povo o seguinte, ó, tudo que for acontecer na nossa vida tem que ter primeiramente a permissão de Deus. Quando vocês olham os reis de Israel, principalmente Davi, irmãos, principalmente Davi, tudo que ele fazia antes de qualquer coisa, ele consultava o Senhor. Menos o episódio que nós sabemos de Betseba, né? O restante ele consultava ao Senhor. Pode falar, irmão. Isso, e povoar é multiplicar. É assim, porque, irmãos, hoje no contexto é bom explicar isso, tá? Eu sei que tem a live assistindo. A nossa sociedade, irmãos, no dia de hoje, ela está vivendo uma... Como eu posso usar a palavra aqui? Um declínio entre a família, posso assim dizer, vamos assim dizer, naquilo que Deus criou de mais perfeito. Hoje, irmãos, parece que o relacionamento entre homem e mulher está cada vez mais esquisito e os relacionamentos entre casais dos mesmos sexos estão cada vez mais normal, tá? Então, assim, Deus ele é muito justo, muito justo. Lembra que eu falei para os irmãos? Existe organização nos planos de Deus. Quando Deus ele fala assim, irmã Gonçala, que para ser um par de macho e fêmea, é porque a lei natural do ser humano só existe procriação entre macho e fêmea. E quando se fala macho e fêmea, está se relacionando também a homem e mulher. Porque homem, irmãos, nunca vai engravidar, nunca. Como mulher, nunca vai produzir espermatozoide para engravidar um homem. Nunca. E isso fere todos os princípios naturais de Deus, tá? Por isso que hoje, irmãos, o cristianismo é uma das religiões, se pode assim dizer,
que está sofrendo mais processos judiciais referente a isso. Mas isso não quer dizer, irmãos, que, lembra, eu sempre falei isso nas aulas, não quer dizer que nós não os amamos, tá? Existe uma coisa que eles praticam e existe um amor, certo? É diferente. Você ama a pessoa, mas não compacta com aquilo que ela faz. Tá entendendo? É isso. Então, assim, em pleno século XXI, onde o avanço da ciência está tão elevado, infelizmente para os nossos filhos, amar com os netos, eles já estão crescendo num contexto de sociedade diferente do nosso. Porque até eu, quando era mais novo, quando existiam esses casaizinhos, meu avô já falava assim, ó, não é isso, tá? Deus não fez isso. Deus fez homem e mulher, entendeu? Hoje, irmãos, a criançada, podemos assim dizer, para elas, essa sociedade já soa como um meio natural, tá? Que nem eu tive um exemplo disso no domingo. Eu fui levar a Duda, eu fui visitar lá a minha sogra e fui passear com a Duda na Paulista, né, no domingo. Irmãos, é vergonhoso. Sabe assim, minha filha ficava, pai. E assim, porque assim, irmãos, até para nós que somos de macho e fêmea, você dá um beijo na sua esposa, um abraço, no meio da sociedade você já ainda fica até meio constrangido, né? E hoje esse grau de constrangimento já está acima, sabe? Assim, os irmãos estão entendendo. Então assim, fica complicado, irmãos. Então, é isso que Deus está ensinando, tá, irmão Gonçalo? É multiplicar. Porque essa multiplicação, ela só vem através disso. E quando separou, irmãos, quando Deus fala, ó, pega o par de cada animal, é justamente para ter essa multiplicação. Porque se ele separasse 2 patos do mesmo sexo, não teria multiplicação. Como galinha, qualquer coisa. Tem que ter um envolvimento entre o macho e a fêmea. Certo? Isso é a lei natural de Deus. Irmãos, e peço encarecidamente, como professor e como Rafael, ensinem isso aos seus filhos. Ensinem. Sabe, não ensinem a odiar, não é esse o contexto. Mas ensinem na cabeça dos seus netos, dos seus filhos, que Deus fez tudo perfeito e Jesus ama eles também, tá? Porque do mesmo jeito que nós somos pecadores, eles também são, tá? Então assim, nós temos que apresentar Cristo para eles. E assim, irmãos, graças a Deus eu estou vendo muitos testemunhos de pessoas que eram dessa vida e estão se convertendo. E eu também vi muitos evangelizando em plena Paulista também. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque os pessoal entregando folhetinho, falando de Jesus. Então, assim, é importante, irmãos, tá? O amor é importante. Estão entendendo? Só que, assim, é o dever dos pais e dos avós ensinarem aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Sempre com amor, tá, irmãos? Sempre com amor. Tá bom? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, irmã. Eu, no caso, estou com uma filha de 18 e uma de Iagi que tem 15, né? Certo. É bem complicado essa parte, assim, porque assim, qualquer coisa que nós venhamos falar contra, assim, segundo a palavra, eu sempre pego a Bíblia e falo, ó, Deus criou assim. Isso é errado. Não é que a mamãe, aí ela fala, mãe, você está sendo preconceituosa. É eu isso falei, mesmo, é a palavra. Não sou preconceituosa. Eu amo ele, eu não amo a escolha que ele está tendo. E eu não quero isso para você, porque isso você está definindo o seu caminho para sempre. E eu quero que você vá para o inferno? Não quero. Eu quero que você vá morar no céu. Só que ela fala, mãe, isso é preconceito disfarçado. É muito difícil lidar com um jovem, adolescente. Por quê? Porque a gente prega uma verdade dentro de casa e a escola prega outra verdade. Eles pegam e misturam o amor. Eles vêm com essa questão do amor. Ah, porque se você ama, o amor ele tem que ser vivido de qualquer forma. Desde que se ame seu parceiro, é amor. E não é, gente. Amor é você amar, mas corrigir. Corrigir acho que é o maior, eu acho, na minha percepção, corrigir, ensinar e mostrar o verdadeiro caminho é a maior demonstração de amor. É você amar tanto seu próximo, é você amar tanto ele que você não quer ver ele naquele caminho. Você quer. E isso é que assim, que às vezes mesmo com a palavra, me falta sabedoria para responder. Mas Deus vai dar, irmã. Deus vai dar. É porque foi o que eu falei, o contexto é diferente, sabe, irmãos? A sociedade, ela tá caminhando já para os seus... Deixa o pastor falar, que aí eu concluo aqui, que aí a gente dá continuidade. Pode falar, pastor. Amém. Voltando aqui onde você falou que as águas estavam abaixando, né? Isso. Então, Noé, sua família ali, eles estavam na dependência total de Deus. Até porque a porta estava fechada por fora. É isso mesmo.
Ia depender de Deus abrir para eles poderem sair, né? Verdade. Então eu fico imaginando 40 dias ali sem, não tinha noção nem onde estava, porque estava isso tudo aí. coberto com água. Então na dependência total do Senhor, não é? E a arca é a figura de Cristo. Isso. E nós que estamos em Cristo Jesus, na arca que é Jesus, nós também devemos viver na dependência total do Senhor, não é? Porque Ele é a figura, né, da arca. É isso A arca, mesmo. aliás, a arca é figura De de Cristo. Cristo, não é? Então, assim como eles estavam na dependência total de Deus ali, nós estamos na dependência total de Deus em Cristo Jesus, né? É isso mesmo. Então, é muito importante. Deus colocou num estado de não ter outra saída. Você não tem outro norte, né, pastor? Até a porta lá, enquanto não abrir a porta, você não vai sair, né? E é interessante isso, pastor. É a paciência que teve Noé, né? Então, Porque você não sabe nem pra onde você veio, nem pra onde você vai. Você só tá na dependência. falamos muito da paciência de Jó, mas de Noé. É verdade. Então Entendeu? é muito interessante viver na dependência total de Deus e do Espírito Santo. Isso que é bom, pastor. Por isso que eu falei, irmãos, Gênesis. Eu lembro que eu falei isso para os irmãos e eu repito, tá? Se você não ler Gênesis, irmãos, dificilmente você vai entender a Bíblia. Dificilmente, porque é uma alusão de tudo que vai acontecer no futuro. Tá entendendo? De tudo. Então, assim, é algo, irmãos, que todos os cristãos deveriam estudar com paciência, que é toda a Bíblia, eu falo isso para os irmãos, toda. Mas o livro de Gênesis é porque é onde dá as diretrizes das coisas que estão acontecendo. Entendeu? Então a dependência, e é isso que Moisés está trazendo para o seu povo. É você estar totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Esse é o foco. Porque, irmãos, eu vou repetir. Tem um povo que ficou 400 anos, 400 para ser mais exato, mais de 430 anos, totalmente cativo no Egito, aonde os ídolos permeavam sobre eles, tá? Onde eles estavam totalmente contaminados. Eles saem deste deserto, eles vão peregrinar sobre a terra, entendeu? E quando eles vão peregrinar sobre essa terra, eles estacionam em um lugar onde estão próximo da terra prometida, e Moisés tem que colocar tudo isso na cabeça deles. Vocês têm que ser dependentes de Deus, somente de Deus, ok? E aí ele continua, irmãos, e aí ele fala assim, e saiu todos da arca, né? E também saíram todos os animais, ok, tudo normal. E aí, irmãos, a gente entra na última etapa, foi o que eu falei para os irmãos para estudarem em casa, porque aqui é algo extremamente interessante, que ele fala assim, saíram da arca, e olha a primeira coisa que Noé fez, olha só, Noé levantou um altar ao Senhor. Quer dizer, ele não saiu correndo na praia, eu tô livre, olha que coisa linda, já plantou as vinhas, já falou, filho, vamos conhecer aquele monte, mulher, já vamos fazer isso aqui. Não, irmãos. Ele ficou com paciência mais de um ano, esperou a voz do Senhor para falar, sai, e agora quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é o quê? Agradecer. Olha que exemplo de Noé para nós, irmãos. Não se importou com o tempo, não se importou com nada. A única coisa que ele se importou foi o quê? Fisicamente, ao contrário, agradecer a Deus. Eu vou falar mais pra frente, irmã. Eu vou falar agora porque tem 2 tipos de sacrifício que eu vou falar agora, tá, irmã? Tá? E aí o que acontece? Ele faz o quê? Ele levanta um altar. Irmãos, para aqueles que ainda não têm familiaridade, o que acontece? Hoje nós temos o Espírito Santo, certo? O véu do templo foi rasgado, ok? Então nós temos acesso direto com o Pai, certo? Naquela época, irmãos, as pessoas, para agradecer ao Senhor, elas tinham que fazer o quê? Um altar. Tá entendendo? E Moisés vai falar muito sobre esse altar. Então, assim, quando você levanta um altar para o Senhor, primeiramente é um sinal de agradecimento de tudo aquilo que Ele estava fazendo por eles. Hoje, irmãos, o sacrifício, quem foi o sacrifício hoje? Boa! Ele foi o nosso sacrifício. Ele se deu por nós, certo? Então vamos lá.
desde a época, irmãos, que já Adão ensinou seus filhos, porque a gente passa desapercebido, mas o que Abel e Caim ofereceram? Não foi um sacrifício? Então, desde lá de trás, Adão já falava assim, ó, vocês têm que agradecer a Deus acima de tudo. E detalhe, tem que ser o melhor. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Melhor. Não é só orar quando está difícil as coisas. Não é só cantar quando está difícil as coisas. É em tudo. Deus tem que ser tudo em nós. Então assim, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que um cara que ficou trancafiado foi o quê? Agradecer a Deus, em primeiro lugar. E ele levanta, ó, aí ele vai, ele faz um altar ao Senhor. O Igão não está aí de novo, né? Mas ele está nos assistindo. Eu vou sempre lembrar do Igor aqui, mano. Não tem como, da pergunta dele que ele falou dos animais. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais o quê? Puros. Puro, limpo. Animais puros e aves o quê? Puras, limpas. E o que ele faz? Ofereceu o quê? Um holocausto sobre o altar. Irmãos, é bom a pergunta da irmã, porque eu já gravei aqui, já estava antecipando e já gravei aqui já. Ó, é a primeira vez na Bíblia que vai falar a palavra holocausto, tá? É aqui. É a primeira vez. Irmão, e existe 2 tipos de sacrifício, tá, irmã? Nós vamos ver, mas assim, eu não vou falar o Pentateuco, mas os irmãos podem ler mais para frente. Existem 2 tipos de sacrifício de animais em Israel, tá? Aí eu coloquei aqui. Existe primeiro um sacrifício que é o quê? Eles cortavam o animal, dividia as partes, tá? Ele cortava, dividia as partes e separava. Uma parte ficava com o sacerdote, que eu tinha falado nas aulas passadas, uma parte ficava com o adorador e as partes mais nobres era oferecida a Deus. Esse é um sacrifício, tá? O que é? Vou repetir. O primeiro sacrifício era assim, ele cortava os animais, aí as tripas, assim, eu sei que está de manhã, mas eu tenho que falar. Vai vindo desde o começo. Não, Adão ele só oferecia o sacrifício total, não as partes. Moisés vai especificar. Tá entendendo? Através desses acontecimentos, Moisés vai começar através de Deus. Deus vai dar as leis para ele, vai falar assim, ó, a partir de agora o sacrifício vai ser assim, ó. Você vai dividir os animais. É porque aqui, irmã, é a primeira vez que aparece a palavra holocausto, tá? Lembra que eu vou só, não sendo muito chato, tá, irmãos? Nem sendo enfático. Moisés está falando uma narrativa, certo? Então ele está desde trás, trazendo até os dias atuais. Pra gente conseguir entender, tipo, o dia deles ali, tá? Então ele vai falar do primeiro holocausto que foi Noé que fez, tá bom? Do primeiro. Aí que acontece, Deus vai dividir esses tipos de sacrifícios, tá entendendo? Porque os animais impuros e puros, certo? Aí vamos lá. O primeiro sacrifício, eles quartejavam o animal, tá? Pra quem gosta dos levitas aí, é bom estudar isso aí, tá? Que só vem e pensa que é cantar. Eles quartejavam os animais, aí as entranhas, essas partes eram jogadas fora, tá? O boi, ele usava muito, tipo, o que a gente entende hoje, sabe, de colchão mole, colchão duro, que é a parte da coxa do boi. Essa parte era oferecida a Deus e uma parte ficava com o sacerdote para se alimentar. Porque lembra que eu falei para os irmãos que a tribo de Levi, da onde vem os sacerdotes, tá? Certo? A tribo de Levi, ela era alimentada pelas outras 11 tribos. Então eles não tinham dinheiro, não tinham posse, não tinha nada. E aí Deus, para alimento deles, ele dividia as coisas. Até aí tudo ok? Estão conseguindo compreender? Então esse sacrifício era os animais retalhados, cortados, tá? Holocausto é um animal inteiro. Ele oferecia o animal inteiro. Vinha o fogo do céu e consumia o animal por completo. Por isso que tinha que ser sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Por isso que Cristo foi o maior dos sacrifícios, porque ele não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado. E vem, né, a morte como se fosse ter consumido ele por completo. O maior exemplo disso, Rafa, é Pode Abraão, falar, irmão. né? Quando Deus pede em sacrifício o filho. Boa, aí, holocausto. Ali é tipo uma espécie de holocausto. É holocausto, né? Porque tem um animal preso ali na árvore e ele oferece a Deus aquele animal. Que Boa, Deus, né? Sandão. Obrigado, meu irmão. É isso mesmo. Então, toda vez que os irmãos forem ver a Bíblia, na parte dos sacrifícios, irmãos, quando vocês forem ler a lei,
Tipo assim, não come uma macarronada antes ou coisa pesada antes, porque na Bíblia mostra certinho os rins, tudo. Era tudo dividido, tá? Por isso que eu tô falando, porque que os irmãos vão ter esse contato, os irmãos já vão ver, tá? Então existe isso e existe o holocausto. O holocausto era o quê? Moisés pegou esses animais e ofereceu por completo. Noé pegou esses animais, esses aves, e ofereceu por completo. E aí vinha e... Para os irmãos terem uma ideia, o holocausto que Salomão fez foram mais de 1000. A Bíblia fala que foram 2000 bois, só bois. E Deus vem naquele templo e num vento leva tudo. Por isso que os sacerdotes não podiam nem chegar perto ainda. Pode falar, irmã Vetinha. Os sacerdotes, E por que fala lá que os filhos de Eli ia lá na panela e pegava? O que eles estavam fazendo de errado que eu não entendo ali? É interessante isso, irmã, porque Eli era um profeta, certo? Mas ele fazia parte dos sacerdotes ali, não era isso? Que ele ficava na escola dos profetas, né? O que acontece? As partes que eram... deixa eu tentar usar uma colocação da palavra certa. Vamos dizer assim que você era um sacerdote, só para entender, tá? Você separava as coisas que eram ser oferecidas a Deus. E aquilo ali você não poderia nem tocar, porque era para Deus. Pego esse paralelo que nós falamos na aula passada sobre Davi, lembra? Que eram os pães da apropriação, que não podia nem tocar, tá entendendo? Porque ali o sacerdote estava falando assim, cara, isso aqui é para Deus. Mas, como você é rei e precisa ir para a batalha, vai ter que comer. E ele come. As mesmas coisas foram o filho de Eli. Quando eles tocam, Deus já fala, eu reprovei. E vou matar os dois. Irmãos, quando os irmãos vão ler, nós vamos ficar muito claro na leitura mais para frente aqui, tá? Com Deus, no Velho Testamento, não tinha conversa. Muitos me criticam até hoje quando eu vou conversar com pessoas muito intelectuais, que elas falam assim, me explique então o que é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Porque... Não, a irmã gosta do chicote, mas pergunta para uma pessoa que não entende. Pergunta para uma pessoa que não entende. Porque assim, irmãos, eu falo para vocês porque os irmãos são bem experientes. Obediência é integridade. E submissão é você fazer parte da obediência, mas não ela por completo. E se a gente não for completo, não vai ter como viver tudo aquilo que Deus quer. Um dos exemplos que os irmãos mais... Assim, eu falo irmãos porque são irmãos. Para mim, todos aqueles que respiram, para mim, são irmãos. Então, assim... uma pergunta falaram assim para mim, Rafa, mas por que aquele rapaz só foi ajudar? Quando a arca, lembra que Davi estava levando a arca, lembra? O boi passou numa pedra, a arca ia cair, certo? Como é que é o nome dele, pastor? Uzá. Aí, tá vendo, os irmãos? Parabéns, irmãos. Eu, para nome, é só misericórdia. Quando ele vai ajudar, porque a arca ia cair, né? Ele vai apenas ajudar. Na hora que ele vai ajudar, ele morre na hora. A intenção foi boa, mas de jeito errado. Por que disso? Porque, lembra, Deus tinha dado uma ordem. Não toca. E não tocar na arca, né? Eles apenas carregavam, né? Só o sumo sacerdote poderia, né, ter acesso. Não, mas o carro de boi, irmão, também era um sistema de transporte. O quê? Mas a diferença é que assim, irmão, para o irmão conseguir compreender, quando era distâncias longas, imagina, o carro de boi ele ajudava, tá entendendo? Era como se fosse ele ajudando ali a carregar. E até aí Deus não fez nenhuma objeção, porque estava tudo ok. A objeção foi, eu só estou pegando um paralelo, não fugindo da aula. A objeção é que as pessoas perguntam é o quê? Por que existe um Deus tão severo no Antigo Testamento e um Deus tão amoroso no Novo Testamento? Tá entendendo? Assim, essa é a pegada. Pera aí, eu já te respondo. Pode falar, irmão. É que ele foi só ajudar, a verdade é essa. Tipo, vai cair, é a Arca da Aliança, aí ele vai tentar ajudar. Tipo assim, sabe, tropeçou, ele falou, vai cair. E aí, puf. Pode falar, irmã, é só um exemplo. É bem falando assim, referente assim, o nosso Deus, né?
Só que às vezes as pessoas, é igual o irmão uma vez falou, que tem muitos crentes que precisam tirar como é que fala, mamadeira, né? Isso. Porque hoje em dia, irmão, falar de Jesus, as pessoas estão muito nhenhenhen. E naquele tempo o Senhor não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Era assim, sim ou não, não. Até quando ele falava de Jesus, ele falava para aquelas pessoas, os discípulos estavam lá, que ele falava assim, ele falava um pouco duro com eles, né? E aí ele se levantava para ir embora, né? E os discípulos ficavam. Aí ele falou assim, ué, vocês não vão também, não? Aí o que os discípulos falam? Para onde iremos Pedro, nós, né? Senhor, se só o Senhor tem palavra de salvação? Pedrão. E hoje a gente faz as nossas escolhas e fica triste porque não dá certo e depois fica com a cara feia e entristecido porque acha que é Deus que é culpado, né? Irmãos, eu E posso hoje em dia tá difícil, viu? O crente hoje em dia para chegar lá no céu, que é o alvo é o Senhor, só pela misericórdia de Deus. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Os irmãos querem ver um livro bom para os irmãos ver o que é um Deus justo. Lê Abacuque, irmãos. São apenas 3 capítulos. Mas leem Abacuque com... Lembra que eu falei para os irmãos? Leem com calma. Para os irmãos verem o que é que Deus faz com a justiça dele. E esse mesmo Abacuque, que fala que o justo viverá pela fé, vai ser usado em Paulo e vai ser usado em Martinho Lutero na Reforma Protestante. É esse mesmo Abacuque. Para os irmãos verem a dimensão que é a justiça de Deus e do jeito que Deus vai disciplinar o povo que ele ama. Ama. A ponto de Abacuque falar assim, mas Senhor, o Senhor vai fazer isso? Eu vou. E detalhe, escreve, porque o que eu vou fazer vai acontecer. Vai acontecer. Então os irmãos ficam, tipo, se vocês quiserem entender dessa justiça, assim, leiam Abacuque. É 3 capítulos só, irmãos. É coisa... Pode falar, pastor. Jeremias fala que, eu não lembro agora o versículo no momento, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, o valor da graça e da misericórdia do Senhor, não é? É isso Por isso mesmo. não somos consumidos. O senhor vai ver, nós vamos ver agora isso aqui, pastor. Eu já vou chegar nesses versículos, bem agora, o senhor vai ver, ó. Obrigado, já guarda esse versículo também, porque nós vamos fazer uma paralela de versículos, tá, irmão? Ó, então, irmão, ficou claro sobre o que é o holocausto e a oferta? Certo? Lembra, se os irmãos forem assistir a respeito de Adolf Hitler com os judeus, fala muito sobre holocaustos ali, tá? E o holocausto, os irmãos veem que muitos dos judeus foram queimados totalmente. Totalmente. Se os irmãos... Eu tô dando as dicas, irmãos, aí fica para os irmãos, tá? O livro é muito bom, mas se os irmãos não querem ler o livro e querem assistir o filme, existe um filme chamado A Lista de Schindler. É um dos melhores filmes, irmãos. Para quem quer... Ele é preto e branco, tá? Acho que é 3 horas e pouco de filme. Mas ali vocês veem as valas... E tanto que Schindler, ele é reverenciado pelos judeus até hoje, tá? Pelo jeito que ele salvou os judeus, ele era alemão. Então, assim, eles jogavam aqueles corpos, porque não tinha como, e ateava fogo. E aí ficava aquele fogaréu de pessoas queimando. Por isso que as pessoas falam que era o holocausto. Ah, o holocausto dos judeus. Porque eles foram queimados totalmente, entendeu? Por causa disso. Então, os irmãos podem associar essa familiaridade com o holocausto também. Pode falar, irmã. Era de acordo com os pecados também, não, entendeu? Mas aqui, Noé. Não, tipo, Noé não. Ou ele poderia fazer uma oferta, né? Ou o holocausto. O que foi? É uma boa pergunta. Eu vou ser sincero com você, de resposta, tá? Mas desculpa saber. Não, tá ótimo. É isso mesmo, irmãos. Não, é isso mesmo. Isso. Então, mas daí, tipo, lá na hora, eu vou sacrificar o Senhor. O isso. que eu vou fazer? Ele, aqui, pela palavra do holocausto, que é a primeira vez que aparece na Bíblia, ele ofereceu por completo tudo. Não, eu entendi, mas assim, quem que mandava? Qual que é a diferença para Deus? Os pecados. O holocausto era você oferecer um animal inteiro de acordo com a integridade de cada coisa, entendeu? Tipo assim, você... Ou eu não entendi a pergunta. Quer falar aí, Fê? Isso. Agora você não tem que fazer, tipo, os pedaços dos animais. Tipo, escolher agora é o animal. Pode falar, Fê. Não estava instituído ainda, gente. Ainda não estava instituído isso. Porque essa instituição veio por Moisés. Veio lá com Moisés, né? Ainda não estava instituído a forma certa. Não, peraí. Assim, ó, peraí. Assim, ó, vamos lá. Vamos pôr os pingos nos is aqui. Ó, lembra que eu falei pros irmãos? Obrigado, Mar. É isso mesmo. Lembra que eu falei pros irmãos? É uma narrativa que ele tá trazendo de trás
para frente, certo? Beleza? Então vamos lá. O único holocausto que Noé tinha na cabeça era aquilo que ele aprendeu com os pais, com os netos, com os avós, bisavós, lembra? Porque lembra que eu falei, o holocausto. E, era por inteiro, porque assim, foi depois. A divisão de partes é quando Deus dá as leis para Moisés. Isso. Ó. Caim e Abel. Isso. O holocausto. Ó, eu vou dar. Ó, pode uma pausa aí, irmãos. Ó, é isso mesmo, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Abel, o que ele ofereceu a Deus? Nós lemos. O primeiro, inteiro. Holocausto. Inteiro. A ponto que o irmão pegou as migalhas que sobravam, porque ele era lavrador. Lembra? Um cultivava, um era cuidador de gado, assim, que os irmãos puderem entender. Ele era cuidador de gado, de rebanho, pastor de ovelhas, vamos dizer. Abel. Caim era lavrador. Lembra disso? Abel pegou o primeiro dos novilhos que é boi, né? Mas é um cordeiro. Pegou o primeiro das ovelhinhas, vamos dizer, sem nada, o melhor de tudo, perfeito. E ele faz o quê? Irmãos, isso é interessante, eu vou dar uma pausa. Isso é interessante. Eu vou repetir, nós temos que dar o nosso melhor. É o melhor. Então ele pegou o melhor do cordeirinho lá, o melhor, e ele ofereceu a Deus por completo. A ponto que Caim pegou as sobras, a Bíblia fala, ele passava pelo campo e pegava. E ele ofereceu também. Ambos eram sacrifícios, certo? Ambos. Beleza? O que acontece? Deus vai e recebe Abel. Lembra que eu falei? Fruto. Ele era lavrador, isso. Ele era cultivador, ele era um agricultor, vamos dizer para nós hoje. Só que ele não pegou o melhor tomate, a melhor cereja. Ele não pegou o melhor. Ele pegou aquilo que ele achando pelo campo e ofereceu. Certo? Tipo, de qualquer forma, tá bom? O que aconteceu? Deus vai e recebe a oferta. Ele consome aquela ovelhinha que Abel ofereceu, certo? Porque isso era o sinal que Deus recebia. Ele consumia. Limpava, vinha o fogo e levava. Certo? Levava assim, irmão. Queimava, lógico, mas aí recebia. Nós vamos ver esse versículo um pouquinho aqui para frente. Tá bom? A ponto que Caim, Deus não aceitou. Porque não era o melhor. Lembra? Vou só repetir para não ficar vago. Naquele momento é onde entra a ira no coração de Caim. Lembra? Certo? Não recebeu. Essa tradição, irmãos, de holocausto foi vindo de pai para filho. Na linhagem que nós temos aí no desenho. Não, aí aqui Moisés muda o nome. Porque Moisés vai ensinar o quê? A partir desses momentos vai ter dois tipos de coisa. Vai ter o holocausto e vai ter o sacrifício. Ambos são sacrifícios, só que um é o holocausto. Irmão, acho que eu estou falando muito rápido, né? Vamos lá. Entendeu? Assim, não, os dois são corretos. Só que só que era de acordo com os pecados. Era de acordo. É que assim, irmão, fica complicado eu tentar explicar, porque ele. Não é que vai vir mais pra frente. É que assim, existia classificações de coisas. E o holocausto, você ofereceu uma coisa completa, era uma coisa muito errada que você fez. Mais ou menos isso, tá entendendo? Era algo que, tipo. Ai, meu Deus, perdi o nome do personagem. Jó. Os filhos dele não viviam pecando, e ele ia lá e ofereceu holocausto a Deus. Pra falar, Senhor, é tudo que eles estão fazendo de errado. Tá entendendo? Não, foi só uma mentirinha. Então vamos esquartejar um animal e eu vou oferecer uma coisa aqui. Tá conseguindo compreender? Isso tá colocando, Moisés coloca o holocausto aqui, porque ele tá ensinando o povo. Então ele está falando, naquela época de Noé, desde antigamente, era o holocausto, porque ele oferecia por completo. A partir de agora que está vindo as leis, vão ser regrado as coisas. Vai ser organizado, tá? Vai ser isso, com isso, com isso. Estão conseguindo compreender? Por exemplo, a irmã Suzana, ela só mentiu. E ela fala, menti. Aí você vai para o sacerdote, para os levitas, e fala assim, eu tenho uma pomba, não era pomba, era um animal, né? Aí eles quartejavam o animal e oferecia. Tá entendendo? Não, ela fez um crime de morte. Um exemplo só. Foi se proteger e matou sem querer. Não sei sem querer, mas morreu.
Cara, é um boi. Tem que oferecer o boi inteiro. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Ele estava ensinando o povo. O que eu estou tentando falar, o que, irmãos? É que a primeira vez que o nome holocausto, ele é escrito aqui. Se os irmãos olharem mais para frente, vai entrar os sacrifícios. Tá entendendo? E existe o holocausto, que é essa queima total dos alimentos. Então, a gente pode dizer assim, dos animais. Rafa, que até você come água. Antigamente, o pecado, ele tinha um peso, né? E esse peso, ele era pago por sacrifício ou por holocausto, né? Hoje, graças a Deus pela misericórdia, nós temos Jesus Cristo, que já fez isso por nós, né? Ó, por exemplo, quando Adão e Eva pecou, o que ele fez? Se escondeu atrás de uma árvore, aí sabia que ele estava nu. Depois que o Senhor expulsou eles do jardim, o que o Senhor fez? O primeiro sacrifício, deu pele para eles se cobrir. Então sempre vai ter a simbologia de algo para cobrir os nossos pecados. Não, e é interessante, meu irmão, isso que você falou, porque ninguém pergunta pro texto, da onde veio essa pele? Então, mas porque alguém teve que ser morto para tampar no diz do outro. Para cobrir eles, então seria o quê? Uma simbologia que algo para cobrir alguma coisa errada tinha que ser feita. Aí a gente vai ver em Levítico, quando começa a fazer. Mas Jesus veio para fazer o quê? Para nos lavar desse pecado. Então, é como se fosse nós participamos da ceia do Senhor. Boa. Quando a gente fala assim, ó, quem é justo, quem que é digno? Nenhum de nós somos dignos, sabe por quê? É ceia do Senhor, é dele. Então todos sempre é injusto, mas pela misericórdia dele, todos nós somos salvos nele. Ali não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver. Ali é uma ceia dele para comprovar, para lembrar dele sobre todas as coisas que ele vem fazendo para cada um de nós. O que, por exemplo? A salvação dos nossos pecados. Se você realmente reconhece que você é um pecador, então você participa, porque ninguém é digno. Não é santa a ceia, é a ceia do Senhor. Então se fosse santa, nenhum de nós, todos aqui já tinham morrido, porque nós não somos dignos de nada. Entendeu? Então quando eu vejo essas partes sempre se esconder em algo atrás, é porque nós ainda vamos passar por um processo muito grande em nossas vidas, até ter o corpo glorificado como o de Cristo. Boa. Então assim, irmãos, na nossa mente a gente sempre tem que entender o seguinte: é sempre o inocente pelo um pecador. Sempre. Por exemplo, o animal, ele é um serzinho inocente, não é inocente? O animal não é um ser racional igual nós, concorda? Então assim, é sempre um justo pelo um injusto. Tá entendendo? É sempre isso. Pode falar, irmão. Ela tá fazendo uma pergunta aqui que ela falou, é difícil de entender isso, o inocente morrer pelo pecador, né? É. Mas aí entra no que ele vem falando para nós desde o começo da aula, que a gente tem que entender o livro de Gênesis para a gente poder entender o Evangelho, entender o restante da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, que cada sacrifício desse simbolizava Cristo. Isso. Deus levantou homens para poder trazer a salvação, né? Vamos tentar colocar com minhas palavras. É isso mesmo, não tá certo, tá certo. Deus levantou homens, só que ele viu que o homem que ele levantou era falho, pecava, errava. Falou assim, ó, não dá para eu trazer a salvação através desses. Então aí Deus foi mostrando que através dos sacrifícios, o pecado precisava vir um que não tinha pecado, que não tinha imundície, que não tinha nada, e morrer por todos, para que todos chegassem até ele e seja salvo. Entendeu? É o justo pelo injusto. Então esses sacrifícios, esses bichinhos inocentes que morriam, é que é assim, bolsa não, Deus abençoe. A pegada é essa. É que sempre Deus está mostrando o quê? Ó, Suzana, presta atenção. O Rafael, vou usar nosso exemplo, tá? O Rafael, você é injusto, mas um animal indefeso teve que morrer pelo seu pecado. Tá entendendo? Tipo assim, ó, presta atenção naquele sangue. Porque você só está sendo curado porque um morreu no seu lugar. Cristo é assim. Nós vamos dar continuidade, vai ficar mais fácil, que aí a aula vai pegar agora, assim, tá, pra gente terminar. Vamos lá, fala assim, ó. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Irmãos, vou perguntar para os irmãos, quando aspirou é cheirar. Deus tem nariz? Isso, irmãos, lembra que eu falei? Moisés está trazendo um Deus gigante que eu digo infinito, para dentro dos nossos olhos. Ele quer mostrar como que é Deus e como Deus se relaciona com o seu Criador, ou com a sua criatura. Quando fala aspirar, lembra? Toda vez que vocês olharem no texto, ó, Deus aspirou, não é que Deus tem nariz, irmãos. Ele foi lá e falou,
Cheirei, tá bom. Eu aceitei esse sacrifício. Ou chega o Rafael que não toma banho, chega você, você precisa irmão, você precisa se lavar, pra você se sacrificar. Tá? Ele não tem nariz, irmãos. Isso é um jeito figurado para que nós possamos entender o quê? Cara, Deus é conosco. Chegou. Tá entendendo? Então assim, toda vez, irmãos, que qualquer pode falar, perdão. Quando Sodoma e Gomorra estavam em pecado, diz que o pecado ele não chegar nas narinas do Senhor. Isso, irmão, mas a narina é isso. O narrador está falando o quê? Não é que Deus tem nariz. É que está falando assim, cara, foi tão ruim que Deus... Aí você começa a entender Deus no conceito humano. Fala assim, nossa, cara, olha, é um podridão. Porque, imagina, os irmãos já presenciou um cadáver em decomposição. É horrível o cheiro, não é? O narrador está querendo mostrar o quê? Moisés, no caso. Moisés está querendo falar assim, gente, o cheiro de vocês está tão podre que chegou no nariz de Deus. Tipo assim, vocês estão, desculpa esse falando a palavra, irmãos, essa hora da manhã, fedendo. Aqui a mesma coisa, ele aspirou. Toda vez que vocês olharem isso, irmãos, é que o narrador está tentando mostrar o tamanho de Deus, mas na nossa concepção. E isso, por exemplo, lembra que eu falei? Os braços do Senhor não estão encolhidos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não é que Deus tem 1 zilhão de olhos, irmãos. Imagina o tanto de olho que ia ter Deus para olhar o universo inteiro. Onipotente, onisciente, onipresente. Então ele está mostrando o quê? Que não tem como você ficar longe do olhar do Senhor, porque se Deus está em tudo, é a mesma coisa Salomão. Irmãos, uma das orações mais lindas de Salomão é quando ele faz o templo, ele ora ao Senhor e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é infinitamente maior do que esse templo. Mas o Senhor habita aqui. Então está querendo mostrar o quê? Esse Deus, isso eu amo na pregação que o Fê fala. Gente, você tem noção que o tamanho de Deus está dentro de nós através do Espírito Santo? É que a gente não para pensar. Mas imagina esse Criador ex nihilo. Irmão, eu sempre falo isso em latim. Do nada fez tudo. Ex nihilo. O que é? Do nada ele fez tudo e ele habita em nós, irmãos. É inacreditável. Aqui você não precisa queimar boi, queimar nada. O sacrifício já foi pago. Tá entendendo? E aí ele continua, e ele fala assim, o aroma, então os irmãos já estão pegando essa resposta, esse feeling. Quando fala braço, olho, nariz, irmãos, é para compreensão de que Deus ele se relaciona com a sua criatura. Para a gente conseguir compreender a imensidão desse Deus, certo? E aí ele aceita. E é essa a pergunta que eu falo para os irmãos. Graças a Deus que vai dar tempo de terminar o 8. Louvado seja Deus. Está escrito assim, ó. Disse o Senhor consigo mesmo. O que os irmãos entendem disso? Afirma. A minha versão está assim, ó. Disse, uns falam Senhor, né? Disse o Senhor consigo mesmo. Em seu... Olha aí, já colocou coração, né? O meu não tem coração. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração. Ah lá. E aí, irmãos? Pode falar, pastor. O sacrifício, né? O suave cheiro chegou à presença de Deus. E aí agora ele vai dar a resposta. Ele se agradou. Isso. E aqui fala que ele fez promessa. Não, calma aí, pastor, nós vamos chegar lá. Calma, pastor, calma. Calma, nós vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá, pastor, nós já vamos chegar lá. Mas o que eu estou tentando falar para os irmãos é o seguinte, ele disse consigo mesmo, no seu coração. O que os irmãos entendem com isso, irmãos? São duas coisas que a gente tem que aprender só nessa simples narrativa. Primeiro, Deus não é louco de falar consigo mesmo. Ele está falando com quem? Com a Trindade. Façamos. Ele fala o texto, disse consigo mesmo em seu coração, ele conversando com ele, certo? Mas não é com ele. Lembra que os irmãos, façamos o homem à nossa imagem. Existe uma Trindade ali, irmãos. Eu falo isso pra gente, isso se chama apologia, defesa da nossa fé, irmãos. Tá? Porque muitos vão chegar e falar assim, mas como ele vai falar consigo mesmo? Ele está conversando, irmãos. Existe uma conciliação. Estão conseguindo compreender? Tá? Outra coisa. Isso, irmãos, só tinha que vir por Moisés através do Espírito Santo. Não poderia vir com falas de pai para filho. Porque quando Deus fala que ele fala consigo mesmo, é uma coisa que está fora da racionalidade humana. Neste momento, é um exemplo claro que todos os teólogos, grandes teólogos, 99% que eu pesquisei, irmãos, falam o quê? Que aqui foi o próprio Espírito Santo
que trouxe no coração de Moisés e falou: escreve, porque eu falei comigo mesmo. Estão conseguindo entender? Não foi uma coisa passada de pai para filho, tá entendendo? Não foi assim, Deus, porque isso soaria muito telefone sem fio. Neste momento foi uma inspiração direto de Deus, falando assim: escreve, Moisés, eu falei comigo mesmo e vou fazer uma promessa. Tá conseguindo entender? Os irmãos conseguiram compreender? E aí ele fala, ó, nós vamos entrar aqui, irmãos, prepara a Bíblia aí que dá tempo da gente ler, tá? E aí ele fala o quê? Presta atenção, eu vou baixar aqui pra gente não se perder. E aí ele fala assim, ó, disse consigo mesmo, disse em seu coração, tá? E outra coisa, irmãos, pegando um paralelo rapidinho. Toda vez os judeus, eles falavam que a sede do emocional era o coração, tá? Coração. Centro das emoções. Só que quando vem os gregos, a cultura helenística que a gente fala, através da filosofia, já comprovou o quê? Que o centro das emoções é o cérebro, tá? Então, toda vez que os irmãos entenderem no Velho Testamento o coração, está se relacionando à mente, tá? É a mente, tá? Assim, só para os irmãos compreenderem que era a mente, certo? Porque nós sabemos que o que manda todos os comandos por corpo inteiro hoje é o cérebro, graças à filosofia, irmãos, graças aos gregos que fizeram isso. Isso, irmã, essa é a razão. Mas como eles não tinham, vamos se dizer, este conhecimento, eles falam com o coração, tá? O coração, beleza? Só um paralelo para os irmãos. Então, quando Amar disse assim, na versão deles, o coração, é no intelecto de Deus. É ele falando consigo mesmo dentro da sua mente, que nós sabemos que Deus não é retardado. Ele está conversando, tá entendendo? Eu estou falando, porque se os irmãos for falar para algumas pessoas que não acreditam, então ele é louco, ele fala consigo mesmo. Não, ele já estava... Esquizofrênico, boa. Só para um paralelo. E aí ele fala assim, ó. Sentiu aquele cheiro, né? Agradável. Deus tem nariz, irmãos? Pergunto. Deus tem nariz? Não, irmão. Assim, mas vamos lá. Vamos lá. Mas pra gente conseguir compreender, irmãos. Lembra? É uma narrativa pra... Tá? E aí ele fala assim, ó. Nunca mais vou o quê? Amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Nós temos 10 minutos, eu vou terminar aqui e a gente já vai fazendo um paralelo. Irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? O que os irmãos entendiam? Lembra que eu deixei de lição de casa para os irmãos? Quando ele fala de mal aqui. Nunca, porque Deus ele vai falar aqui, ó. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. O homem é mau, irmãos. O homem é ruim e não adianta falar que não é. Quando fala mocidade é um termo agradável, mas se você for ler no hebraico, lá fala desde a sua infância. E isso o pastor Francisco... Então, está seguindo o original aí. E o pastor Fran sempre falou isso. Desde quando eu me converti, ele falou assim, o seu nenê, ele é bonitinho, mas deixa ele crescer um pouquinho. Lembra, pastor? Bem claro. Pode falar. Entender aquilo que ele fala bem assim, ó. Não mais por causa do gênero humano, por serem más desde a infância as inclinações do coração humano. Você tá vendo? Então, assim, o que Deus está tentando falar assim, ó? Eu vou terminar de ler e a gente já tá, irmãos? Aí vai pros finalmente. Aí ele fala assim, ó. O íntimo da sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez, na minha versão, tá? Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, certo? Lembra, graças a Cristo. Lembra que eu falei? Ó, vamos. Isso. Mas isso é interessante. Irmãos, por favor, abram uma Bíblia aí já pra gente adiantar, em Romanos 3:25 e depois 2 Pedro 3:7. Um pode ler um, outro pode ler o outro, por favor. Romanos 3:25, tá?
E depois 2 Pedro 3:7. Pode ler aí, meu irmão, por favor. Romanos 3, do 20. Nós vamos ler o 25, 26, para dar mais concordância. Amém. A quem Deus apresentou como propiciação. Ó, pera aí, devagar, hein? A quem Deus apresentou como o quê? Propiciação. O que é propiciação? Oferta. Quem Deus apresentou como oferta? Cristo. Boa. Não, o próprio Paulo vai falar mais pra frente. Vai, fala aí, pode falar aí. No seu sangue, certo, diante da fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por ter ele, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente. Pausa. Presta bem atenção. Lembra que eu falei que a melhor regra de exegese é a Bíblia interpretando ela mesma, tá? Quando você fala, volta um pouquinho só nessa sua frase aí anterior. Deixado impunes os pecados anteriormente. Pausa. O que os irmãos entendem quando ele fala deixou impunes os pecados de anteriormente? Tudo. Lembra? Porque assim, presta atenção. Paulo está falando o seguinte, ó. Cara, se Moisés falou, é isso que os irmãos vão conseguir compreender, ó. Se Moisés narrou que o homem ele é mau desde a sua juventude, logo Deus de geração em geração teria que destruir a terra de novo, porque o ser humano ele é mau. E se Deus destruiu por causa da maldade, então de 10 em 10 gerações Deus ia destruir a terra de novo. Só que aí entra a resposta que eu falei, que o Sandão falou, eu falei, guarda, Sandão, porque Paulo está falando assim, ó, ele deixou impune, não é que não vai ser justificado, os pecados anteriores, porque deu uma barrada, Deus falou assim, opa, peraí, se for pela maldade do ser humano, eu vou destruir a terra de geração em geração, porque logo em seguida a terra já se corrompeu de novo. Então ele fala o quê? Ele deixou impune, não é que não vai ser justificado, ele deixou impune até o quê? Pode falar aí, meu irmão. Então, vamos lá. Deixou impune os pecados anteriores cometidos. Certo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Opa, peraí. Tendo manifestado a sua justiça no tempo presente. Certo? Sim. Quem é que se apresentou nesse tempo presente? Cristo. Não significava a justiça de Deus? Sim. Vai lá, continua. Presente. Desculpa, irmão, eu sou assim, tá. Mesmo, eu vou tesourando tudo. A fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então peraí, não. E ele vai falar o quê? Ó, por quem nós somos justificados? Pela fé mediante quem? Cristo. E aí depois ele fala, né? Tem a jactância, né? Fala. Aí no 27, né? Aonde fica então o orgulho? Vai lá. Foi totalmente excluído por meio de que a lei e a lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Boa. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 29? Aí termina, pode ir, que ele vai concluir. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Ponto, tá bom. Então, irmãos, o que Paulo tá... Agora quem abriu 2 Pedro aí? Pode ler, Má, por favor. 2 Pedro 3:7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Opa, peraí, ó. Então, desculpa, Márcia, você sabe que eu sou assim, né? Então os céus e a terra agora só existem porque está reservado perante tá escrito o que aí? Se reservam como tesouro. Tá reservado pelo tesouro. Fala, Má, agora, por favor. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, peraí, é só até aí, né? Deu...
Irmãos, lembra que a gente fala que o mundo vai ser destruído agora em fogo? É por causa desse texto de Pedro, tá? Que antes era água, agora é fogo. Estão conseguindo compreender? Então, o que Paulo está tentando? Os dois estão falando do mesmo texto, tá? Pedro está falando o seguinte, presta atenção, foi tudo organizado para um dia. Um dia. Esse dia vai ser o quê? O juízo de Deus, que é o arrebatamento, tá? A destruição. Estão entendendo? A destruição. E aí Paulo chega e fala o seguinte, irmãos, presta atenção. Deus não destruiu, não vai mais destruir a terra de geração em geração, porque agora ele segurou até ser manifestada a justiça. Quem era a justiça? Jesus Cristo. Então quer dizer, desde Noé, Deus ele vai segurando todos esses pecados, irmãos. Vai segurando, não que não vai ser impune, mas por causa de um que vai chegar e vai acabar com tudo de uma vez. Estão conseguindo compreender? Vou repetir, tá? É que eu me empolgo, desculpa, irmão. Vamos lá. O que acontece? Deus ele faz uma promessa, ele fala assim, eu não vou amaldiçoar mais a terra, porque o homem ele é mau. A essência do ser humano, ela é má. Ele propicia para o mal, não adianta, desde a sua infância. Então, se for por causa disso, eu vou ficar destruindo a terra de todas as gerações. Só que aí, o que Paulo vai entender? Paulo vai interpretar isso e vai falar assim, não, é o seguinte, porque aqui ele está falando sobre a lei, ele vai vir falando sobre a lei, é esse, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, ele fala assim, os pecados de anteriormente foi barrado. Porque Deus não precisa mais destruir a terra, porque Cristo vem em formato de justiça. E agora é somente Cristo. Por isso, irmãos, que eu falo para os irmãos que tem muita semelhança entre o acontecimento da arca e Jesus Cristo. Porque Deus não vai, você pode olhar. E a promessa de Deus, ela vai até a volta de Cristo. Porque Deus, ele fala o seguinte, eu não vou destruir mais a terra. Então, irmãos, esses filmes de Armagedon que você olha, que vai ter um apocalipse, que vai ter bomba para todo lado, vai destruir o planeta. Irmãos, ninguém é mais do que Deus. Ninguém é mais do que Deus. E se Deus falou que vai preservar a terra até o dia do juízo, irmãos, esquece. Sinais. E não existe uma destruição no mundo total. Porque tem catástrofe em todo o mundo. Mas para destruir toda a humanidade como foi em Noé, não existiu mais. Até a volta de Cristo, que é o juízo. Porque ali se manifesta a ira de Deus. Porque pensa comigo, irmãs, só para nós conseguirmos entender, tá? Imagina a narina de Deus, do jeito que o mundo está hoje. Por muito menos ele destruiu tudo. Tá? Por muito menos. Então ele olha e ele fez uma promessa. Ele fala assim, eu não vou destruir. Só que o pecado está se alastrando. Quer ver, irmã? Para mim não ficar muito esquisito com os irmãos. Ele olha e ele fala, cara, eu vou destruir tudo. Chega, não tem mais jeito. Certo? Só para os irmãos conseguirem entender. Aí Cristo vem como a justiça de Deus e fala assim, Pai, eu me sacrifiquei. Eu me sacrifiquei. A sua justiça está sobre mim. Ele fala assim, a sua justiça se fez sobre mim. E o que Deus fala? Então, o que o Sandro te respondeu, irmã. Então, o que Deus faz? Ele aguarda, vamos assim dizer, aguarda no bom sentido para nós entendermos, irmãos. Porque a gente sabe que Deus não tem tempo, tá? É porque a gente precisa entender. Então, ele aguarda todo este pecado que está sendo consumido, até a justiça de Deus. Acabou. Lembra que eu falei para os irmãos que a última cartada para a gente conseguir entender de Deus é Jesus Cristo? Não tem outro, irmãos. Não tem outro dilúvio, não tem outro Noé, não tem outro Salvador. É só Cristo. E a partir do momento que nem o próprio Paulo fala que desde a criação, a natureza ela geme com dor de parto, esperando o dia do juízo, que é a volta de Cristo, para que a própria natureza seja liberta também. Então não é só nós que estamos aguardando a volta de Cristo. Toda a natureza aguarda também. É todo um complô que está aguardando a volta de Cristo. Porque, irmãos, do mesmo jeito que o pecado cresce, a natureza está sofrendo com isso. Desmatamento. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo ali no Canadá com o fogo? Que está indo até a Finlândia, já atravessou o oceano.
O ser humano, irmãos, ele é ruim. Só que aí Deus fala, se eu olhar a ruindade do ser humano, eu vou ter que destruir de geração em geração. E não, chega. Somente uma cartada vai dar, que é Cristo, que foi manifestado a minha justiça. E a partir de Cristo, quando Ele voltar e levar a sua igreja, acabou, irmão, acabou. Não tem outra história. Não tem outra. Se você realmente crê Cristo como seu Salvador, não tem outra história. Porque a partir daquele momento, uns vão para felicidade, para o descanso eterno, e outros vão para perdição eterna. O que é eterno, eu já falei para os irmãos, não sei. Não sei. E se os irmãos um dia tentar pegar professor que vão tentar te explicar o que é eternidade, pula fora, porque vai bugar mais ainda a sua mente. Mas vai ser eterno. E isso vai ser destruído. Vai ser destruído, porque acabou, irmãos. Ó, para os irmãos verem como Deus, como o ser humano, ele é ruim. Ele é ruim. Nós vamos ler o 9, domingo que vem, e os irmãos vão ver que o próprio Noé, que foi poupado de tudo isso, ele vai plantar uma vinha, ele vai ficar bem doidão. Porque o homem é ruim, irmãos. O homem tem essa natureza. Não adianta falar que o homem é bom. Porque o próprio Deus falou aqui que a sua natureza é ruim. Pode falar, irmão. Mas a pergunta é o contrário, irmã. O problema foi a fofoca que o filho fez para os irmãos. Você tá... O problema, irmã, assim, irmã, é assim, tem um tempinho ainda. O ato não foi... O ato em si não foi a embriaguez. O ato foi ele ter visto o pai e ter fofocado para os irmãos. Você tá... A raiva de Noé foi essa, porque assim, os irmãos, os dois, o Sem e Jafé, a Bíblia fala que eles vão de costa. E aí ele, de olho, ó, a Bíblia fala bem desse jeitinho, hein, para não deixar detalhe, não deixar falta os detalhes. Eles viram o rosto e vão de costa e tampam a nudez do pai. O irmão olha e vai fofocar para eles. Ó, o pai tá lá, ó, muito louco lá, ó. Todo pelado. Quando o pai redobra a consciência e fala, tá errado. Tá errado. E aí, irmãos, como os irmãos já adiantaram a aula, aí é a última palavra que os irmãos vão ver das 4 de maldição. Porque o... Não, porque assim, irmã, ele estava na sua intimidade, ele estava dentro da sua tenda. Não, assim... É, assim, ó. Assim, deixa eu tentar explicar do jeito que não fica confuso. Quando você está dentro do seu ambiente, irmã, do seu ambiente, ninguém... Não é que você pode ficar embriagado, você tem a sua intimidade com Deus. Se você não está envergonhando o nome do Senhor, só você e Deus, você pode tomar o seu vinho. Não, está na comunhão entre você e Deus. Não existe mau testemunho, porque ali está entre você e Deus. Tá entendendo? A Bíblia nunca condenou o homem de não beber, condena de se embriagar. Mas lembrando que antigamente não existia álcool, né? Não, era assim, o próprio vinho... Hoje, não, e o próprio vinho, ele tem uma fermentação natural, tá? Sim, o álcool existia pela fermentação natural da podrificação até de alimentos gera o álcool. Hoje tem os pituzão da vida, né? Sim, irmãos, ó, deixa eu falar pros irmãos, o vinho é vinho. É assim. É que é assim, mano, são contextos e contextos, tá? Ó, vamos lá. Isso, eu entendi. Não, ele não teve punição. Sabe por que ele não teve? Porque, eu repito assim, irmã, assim, ele estava no íntimo, ele e Deus. Ele não estava causando desordem, ele estava ali com Deus feliz da vida. Rafa, ele teve punição sim, Rafa. Só pela maldição que ele jogou no filho dele, a praga... Imagina, não, mas aí foi sobre o filho, não sobre ele, né? Mas mesmo assim, imagina o que acarretou ao próprio... Não, o filho... Não, peraí. É uma consequência absurda pelo pecado, né? Sim. Exatamente. Mas o... Não, isso, mas assim, irmãos, Não. Assim, ó, você perguntou sobre Noé, não foi?
Noé em si não teve punição. Nele. Não é porque não quer. É que é complicado responder, mano, porque a Bíblia não narra. Então a gente não pode ficar... Já acabou, já? Ixi. É que assim, ó. Isso. Mas o filho dele não foi castigado, eu repito, pela embriaguez. O filho dele foi castigado porque zombou do pai. Não é, a Bíblia não fala que ele zombou. Ó, deixa eu... Peraí. Não. E por que os outros 2 filhos não zombaram? Me diz. Não. Irmã, ó, vamos lá, ó, pra entender, pra não ficar confuso. Peraí. São 3... Ó, são 3 irmãos. Não pode... Ó, irmã, Paulo vai falar assim, ó. Paulo vai falar... Pera aí, irmãos, rapidinho, ó. Paulo vai falar assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todo me convém. Eu falo para o irmão uma coisa, irmã. Não, com certeza, eu gostei. Mas assim, irmã, por que eu acho legal a igreja protestante? Uma das coisas que dividiu a igreja protestante foi a Eucaristia. Foi o sacrifício de Cristo, sabe ali? Por quê? Os protestantes, eles colocavam água no vinho. Isso foi uma das coisas que gerou muita briga entre protestante e igreja católica romana, tá? Por quê? O vinho, irmã, ele tem um poder, por fato da fermentação ser muito forte. Então, pensa comigo, irmã. Um irmão nosso se converte. Ele era viciado em bebida alcoólica. Certo? Viciado. Se você oferece um copo de vinho para ele, você vai estar instigando o álcool nele ou não? Sim, tecnicamente sim, porque ele era viciado. Concorda comigo? Então, a pegada... Não, é tomar sim. A pegada protestante falou assim, gente, o vinho não é para beber de se embriagar. É para você tomar. Não, então, é que eu tô tentando chegar lá. Isso. É que acabou a aula. Acabou a aula mesmo. É isso que eu tô falando. Porque Deus não quis punir Noé. Ele é Deus. Assim, irmã, a Bíblia não vai falar desse jeito. Mas assim, a Bíblia vai mostrar como que o homem é mau. Porque mesmo Deus fazendo tudo aquilo, Noé se embriagou. Você está me entendendo? E através, não dele, mas através da embriaguez dele, gerou um desconforto, mas não por causa da embriaguez. E sim por quê? Calma aí. São 3 irmãos, tá? Não, pera aí. São 3 irmãos, não são? Mas se ele não tivesse se embriagado, não tinha acontecido, né? Não, mas aí você faz uma inferência pior na Bíblia, porque a Bíblia fala que ele se embriagou. Então a gente não pode trabalhar sem essa narrativa, entendeu? Não, então, mas por que aconteceu? Por isso que eu acho que Não, irmã. A punição dele foi alta, né? O filho dele teve mas o problema em si não foi a embriaguez. Porque se fosse a embriaguez, os 3... Pera aí, calma aí. Deixa eu falar rapidinho. Os 3 filhos viram o pai na mesma condição. Os 3, tá? Os 3. Só que a sentença que fala, Noé é muito... Pera aí, irmã, deixa eu explicar aqui, senão fica confuso. Ó. Não, pera aí. Ó, deixa eu terminar aqui, rapidinho, tá? Rapidinho, porque a hora já foi. A Bíblia vai falar o seguinte, irmã. Que o filho, quando viu, ele não deveria ter ido e falado com os irmãos. Ele deveria ter feito a mesma reverência que os irmãos tiveram. A maldição não veio por isso. A maldição veio, ele mesmo vai falar, porque viu o pai daquele jeito e não cobriu a nudez do pai. Ele foi falar com os irmãos. Foi aí que Noé lança a maldição. Porque ele fala assim, você viu o estado que eu estava e você não foi me cobrir, você foi falar. Não, através do Espírito Santo, porque vai ser Canaã, e Canaã vai ser onde eles vão brigar para invadir. A maldição foi de Deus, sim. É mais para frente. Tá em... Isso, mas assim, é que nós estamos falando do contexto de Noé.
E Noé estava nu. A nudez, irmãos, lembra? Desde Adão e Eva, significa o quê? A vergonha. Então, assim, irmã, então, é isso mesmo. Então, assim, irmão, é isso que eu estou tentando falar para a gente finalizar, tá? Quando você lê lá, lê com calma Gênesis 9, você vai ver o quê? Que a maldição não é pelo fato de ele estar bêbado. Não, é que assim, irmão. Ó, a hora já foi, né? Irmãos, posso dar um... nós vamos... É isso mesmo, você está aprendendo certinho. Ó, nós vamos aonde a Bíblia vai e nós paramos onde a Bíblia para, certo? O fato é que é o quê? Moisés está tentando... Para finalizar, Moisés está tentando mostrar o quê para o povo? Ó, essa Canaã, que vocês vão ter que derrotar esses cananeus, são os filhos de Noé lá de trás. Porque ele vai se chamar Canaã. Ele vai chamar Canaã. Tem versões que já falam Canaã. Por isso que vai ser a nova Canaã. Tá entendendo? Para você ver como a maldição do pai, ela permeou. Como vai ser também, não maldição, mas como você vê também Jacó abençoando os 12 filhos. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. O fato em si, irmã, por exemplo, é o quê? Resumindo, que minha irmã falou da bebida, né? Todas as coisas não são lícitas. Todas. Mas nem todas nos convêm, né? Porque Paulo vem bem depois, né, de Noé. Mas assim, o fato que Moisés está querendo mostrar é o seguinte, não é em si a embriaguez do pai, mas a desobediência. Tá entendendo? Você pode muito bem beber, um exemplo, irmã, desde que não cause desobediência, escândalo ao nosso Senhor. Você tá me entendendo? Um exemplo, a irmã, Paulo vai falar isso a Timóteo. Timóteo sofria de gastrite. E Paulo vai falar, toma um cálice de vinho que vai aliviar a sua dor no estômago. Tá entendendo? Hã? Não. Ele faz a mistura com a água. Tá entendendo? Isso é uma... Obrigado, irmã Gil. É isso que eu estou tentando falar. Por que isso, irmãs? Por causa o teor do álcool. Dá o quebra no teor do álcool. Você tá me entendendo? Então é isso que eu estou tentando falar para os irmãos. Tá? Eu falei que... E graças a Deus gerou outro debate, nem o que eu queria, que era o do mal. É isso mesmo, irmãos. Mas assim, irmãos, parabéns. Vocês estão vendo como é... A irmã Suzana é da hora, ela tem umas perguntas que é complicado, mano. Irmão, por isso que eu falei, leem a palavra. Leem a palavra, tá? Eu sou ser humano como todo ser humano. E infelizmente ou felizmente, a Bíblia não fala nada sobre Noé. Sabe por quê? Porque logo nos capítulos seguintes já vai vir a Torre de Babel. E aí a geração de Noé já vai ser passada. Porque Moisés tem pressa em explicar para o povo a narrativa das coisas. Noé era justo, né, irmã? Assim, justo assim, a ponto de Deus conversar com ele, né? Ter um intelecto com ele. Irmãos, nós podemos, pensar realmente o que quiser. O problema é que não pode interferir na linha que a Bíblia segue. E você ter aquilo como certo e começar a explicar aquilo como certo. Acabou, né? Isso. Porque assim, se a Bíblia fala só que Noé se embriagou e que o filho... E a Bíblia não fala aquele... Tá, irmão? O que dá a entender. Porque quando Noé acorda, ele vai dar repreensão no filho. Que ele vai falar, tipo assim, depois nós vamos ver, mas com as minhas palavras, você me viu daquele estado e você não cobriu a minha nudez. E os seus irmãos fizeram totalmente o oposto de você. Tá entendendo? Acabou. E é na quarta e última vez que nós vamos ver a maldição dessa linhagem. Pode falar, Mar. Total. O pai também. É. Deu, né? Fica estranho.
muito forte. Vamos fazer um trato, irmãos? Vamos fazer um trato? Vamos fazer um trato, todo mundo daqui, os da minha aula? Vamos ler Gênesis 9? Vamos, irmão. Porque também vai falar do arco. Eu sei que também tem gente que parece ter uns duendes nesses arcos aí, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o trato, hein? Naldo, se Deus quiser, vamos ver se o patrão libera ele. Leia o 9, irmãos, tá? Vamos ler o 9. E aí a gente tira... não é? Porque é bom, irmão. Porque enriquece a aula, tá bom assim? É o nosso trato. Eu vou começar domingo falando sobre Gênesis 9, hein? Certo? Aí, ó, tá vendo? Irmãos, desculpa pelo horário, superintendente. Desculpa a irmã que toca o sininho. Deus abençoe a todos a participação. É isso, irmãos. Escola dominical é isso mesmo. É aprender, é debater, é ensinar. É verdade. Os grandes debates que saiu para ter o Novo Testamento foi através de foi muita briga mesmo, irmãos. Tá? Então, assim, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.